O Jornal Panorama está no ar e traz para você as informações do Legislativo Estadual. Para começar, um resumo do que aconteceu nas sessões ordinárias desta semana. A repórter Larissa Lacerda tem as informações. Larissa? Verônica, durante os trabalhos desta semana, a última antes do recesso legislativo, os deputados aprovaram 12 matérias. 4 propostas são de autoria do Poder Executivo. Entre elas, o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. A matéria teve a redação final aprovada pela Comissão de Finanças e pelo plenário. Outra iniciativa do Executivo aprovada foi o projeto de lei complementar que forma uma equipe para compor o Centro de Acolhimento de Dependentes Químicos da Rede Abraço, um programa estadual de ações integradas contra drogas, com foco na prevenção, no tratamento e na reinserção social dos dependentes. Também foi aprovado projeto de lei que obriga as concessionárias e revendedoras de veículos a exibirem em suas dependências advertências sobre a conduta criminosa de dirigir sob a influência do álcool. A matéria é de autoria do deputado Marcelo Santos. E esta semana, os deputados também votaram o projeto de decreto legislativo que previa a suspensão do pedágio da Terceira Ponte. A matéria foi considerada inconstitucional pela Comissão de Justiça e 16 deputados acompanharam o parecer. Assim, a matéria foi arquivada. É com você, Verônica. Obrigada, Larissa. E durante a sessão desta quarta-feira também foi aprovada a composição do grupo que vai permanecer em plantão durante o recesso parlamentar. Os deputados integrantes da comissão vão ficar disponíveis para o atendimento de qualquer emergência ou necessidade da casa até o dia 5 de agosto, quando as atividades legislativas serão retomadas. Fazem parte do grupo os parlamentares da mesa diretora e os líderes ou vice-líderes dos partidos. E começou a tramitar no Parlamento Capixaba proposta para alterar a lei sobre o Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais. O fundo repassa para municípios que não recebem royalties parte da compensação financeira recebida pelo Estado pela exploração de petróleo e gás. A intenção é incluir as áreas de esporte, cultura e lazer entre as prioridades para o uso do dinheiro repassado. A iniciativa é do deputado Genivaldo Lievore. Os 70 municípios que não recebem royalties diretamente e têm uma receita per capita menor, recebem uma parcela de royalties de petróleo. O ano passado foram distribuídos mais de 100 milhões para esses 70 municípios e agora, através desse projeto de lei, estamos propondo que esses recursos, que é recurso para investimento, não é recurso para custeio, possam também ser investidos em esporte, cultura e lazer. Porque através desses segmentos nós vamos dar condição à cidadania a todos esses municípios. O uso dos aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, por autoridades federais, repercute na Assembleia Legislativa. E quem fala sobre esse assunto é o deputado Dr. Hércules. A nossa preocupação é que nós estamos sentindo que os políticos em Brasília, a maioria deles, não está nos representando, não está representando o povo. Eles usam a aeronave da FAB, da Força Aérea Brasileira, e acham que está tudo normal. Inicialmente, um falou que não ia pagar nada, de repente resolveu pagar a passagem, o valor da passagem. Só que é preciso que se olhe a questão de quanto custa para botar uma aeronave no ar. Não é só a passagem, você tem uma série de insumos. Você tem gasto de combustível, gasto de pneu, hora do profissional, do piloto, copiloto e de toda a tripulação. Para pousar, para decolar uma aeronave, pousar, isso custa espaço aéreo, isso tudo é cobrado, isso tem um gasto imenso. Então, na verdade, essa história de querer só ressarcir a passagem, isso é querer enganar a população. Então eu estou cobrando os nossos 3 senadores, Ricardo Ferraz, Ana Rita e Magno Malta, que cobrem isso, porque nós não temos esse poder aqui na Assembleia como deputado estadual. E os 10 deputados federais também que cobrem isso, que coloquem isso em prato limpo para que a gente possa ouvir, para que a gente possa ver. Deputado Rodrigo Coelho quer mudanças no projeto da Ferrovia Litorânea Sul, que vai ligar Vila Velha ao Rio de Janeiro. A intenção é garantir que a linha férrea passe por Cachoeiro de Itapemirim, município que não foi contemplado em nenhum dos 4 traçados possíveis que foram sugeridos para a ferrovia.
A ferrovia que tem a previsão de ligar as cidades de Vila Velha e a cidade do Rio de Janeiro, portanto, cortando parte do estado do Espírito Santo e quase todo o estado do Rio de Janeiro, ele teve um edital de tomada de subsídio para que fosse feitas contribuições acerca do traçado final, da concessão da ferrovia, e nesse traçado que foi escolhido, que foi determinado, uma vez que tinham 4 traçados colocados para escolha, nenhum deles passava pelo município de Cachoeiro de Itapemirim, mas o 4º traçado, que compreende 557 quilômetros, não contempla a cidade, e nós entendemos que é importante que haja uma articulação política envolvendo os deputados estaduais, envolvendo o governo do estado, que permita que seja feito um ramal. São 20 quilômetros de ferrovia que adentre Cachoeiro de Itapemirim, tenha um retorno para que a carga entre e volte para o fluxo normal da ferrovia, para que lá em Cachoeiro de Itapemirim a gente possa tocar outros projetos. O setor empresarial da cidade trabalha para que seja formado lá um CLIA, que é um Centro Logístico Industrial Aduaneiro, para centralizar cargas para importação e exportação e que seja fiscalizado ali naquela região, naquela localidade, uma vez que nós temos arranjos produtivos locais em Cachoeiro de Itapemirim que merecem que tenha um investimento dessa monta para conseguir escoar com menor custo, proporcionando mais competitividade, gerando mais empregos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, levando efetivamente o desenvolvimento para a nossa cidade, fazendo com que ela tenha efetivamente opções para a classe trabalhadora. Indicação parlamentar ao governo solicita a criação de um museu no município de Jerônimo Monteiro, sul do estado. O deputado Marcos Mansur é o autor da proposta. Nós temos uma história de café conilon, temos uma história de citricultura muito forte ali, além dos episódios que ocorreram ali, para a gente resgatar a história. Jerônimo Monteiro, por exemplo, já foi um dos maiores municípios e dos mais importantes ali do sul do estado do Espírito Santo. Dali já saiu um governador do estado, Sabino Pessoa, né? E ali já foi um centro cultural muito importante daquela região do sul do estado do Espírito Santo, inclusive maior do que o próprio Cachoeiro de Itapemirim, que hoje é o centro. Então a gente está propondo ao governo do estado que a gente faça um resgate da memória, um resgate da história, um resgate da cultura, para que a gente possa valorizar aquele município. E a gente finaliza o jornal de hoje com mais uma reportagem da série Espaços da Assembleia. Nesta edição você vai conhecer as obras de arte do Parlamento Capixaba. A arte está presente em quase todos os ambientes da Assembleia Legislativa. O acervo é composto por 316 obras catalogadas pelo setor de patrimônio da Casa. Produzidas a partir de 1920, se dividem principalmente em pinturas a óleo, quadros esculpidos em madeira e quadros alto relevo em cobre. Quem chega ao hall do Pilotis é surpreendido por 2 obras grandiosas, tanto em contexto histórico quanto em dimensões. A tela de 2,20 metros de comprimento por 2,5 metros de altura mostra o Evangelho sendo levado aos índios. É uma pintura a óleo de Antônio Parreiras, conceituado artista fluminense. A outra obra de impacto é A Partida de Araribóia, do premiado pintor cachoeirense Levino Fanzeres. Com quase 5 metros de largura por 3,20 metros de altura, ostenta o título de maior tela pintada a óleo do estado. Retrata uma cena real que aconteceu na prainha em Vila Velha em 1560, quando o índio Araribóia parte para lutar contra os franceses na Baía de Guanabara e fundar a cidade do Rio de Janeiro. Também estão na cena o padre José de Anchieta e o frei Pedro Palácios, importantes figuras religiosas da época. Fanzeres também é o autor de 2 quadros pintados a óleo que ornamentam a sala da presidência da Assembleia.
A tela Crepúsculo retrata o fim de tarde em uma mata e mede 95 centímetros de altura por quase 1,90 de largura. No outro extremo da sala, a ressurreição de Lázaro, episódio narrado pela Bíblia. Foi pintada em uma tela de 1,60 m de largura por 1,30 m de altura. Outra obra que também decora a sala da presidência é o quadro Procissão de São Benedito, da artista capixaba Marian Rabelo. O talento da artista também está representado no quadro Romaria dos Homens, que fica na recepção do Interleges, setor responsável pela integração do Legislativo. Ao entrar no hall do plenário Dirceu Cardoso, onde acontecem as sessões ordinárias, o visitante também é contemplado com 3 obras de temática histórica. À esquerda, o quadro esculpido em madeira por Carlo Crepaz reproduz a cena da execução do comerciante capixaba Domingos Martins, um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817. O italiano Crepaz, autor do quadro, chegou ao Espírito Santo em 1951, naturalizando-se brasileiro anos depois. À direita e ao fundo estão os quadros Igreja da Misericórdia e Palácio Domingos Martins. Medem 1,35 m de altura por quase 1 metro de largura e são retratos fiéis dos prédios que marcaram a história do Espírito Santo. As obras foram feitas em alto relevo em cobre pelo grego Ioannis Antônio Zavudakis. O artista imigrou para o Brasil na década de 1960 e usou suas obras para demonstrar a paixão pelas belezas naturais e arquitetônicas do estado, recebendo inclusive o título de cidadão espírito-santense. O Jornal Panorama, que traz as notícias sobre o trabalho no Legislativo Estadual, vai fazer um breve intervalo durante o recesso parlamentar. A gente volta no dia 5 de agosto. Mas continue acompanhando a programação da TV Assembleia, que não sai do ar neste período. Outras informações sobre o Legislativo Estadual continuam disponíveis no nosso site oficial, também nas redes sociais, Facebook e Twitter. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!